Oi pessoal, aqui é a Fernanda, é a autora da Pussy Jane. Resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho da personagem, um pouquinho do meu trabalho. Sou uma autora independente, completamente independente, apaixonada por escrever, atuar e apaixonada por expressão. Então a Pussy Jane é um desses meus lados, um lado um pouco mais espírito de porco e irônico. Mas eu tenho outros lados também, muito mais melancólicos, mas sempre irônicos. Sempre acabo trabalhando essa questão da ironia e da crítica e de uma visão um pouco reflexiva do mundo. Algumas vezes um pouco mais light, como é o caso da Pussy Jane, e outras vezes um pouco mais hard, como é o caso de outros projetos. Eu tenho uma predileção por escrever contos e crônicas, porque o texto para mim é um processo emético. Eu preciso de repente vomitar uma sensação, alguma coisa que eu vi, algo que eu assisti, então eu preciso falar sobre aquilo e de repente então a crônica ela se configura naquilo, né? Ela nasce como se eu tirasse uma fotografia da alma, da minha alma misturado com a alma do entorno, alteridades, enfim. Então os contos e as crônicas para mim eles são esses instantâneos, são fotografias da minha alma em contato com outras almas de outras situações e como aquilo se faz amálgama e se configura concreto a partir do texto. Eu comecei a sentir lá por 2008, 2010 que existia um padrão de personagem, né, que voltava com essas questões femininas e com questão de relacionamento, que lógico, sempre é um pouco da Fernanda misturado, porque o autor está sempre ali, né, o mesmo cimento, o mesmo concreto. E eu identifiquei, falei, não, aqui tem um personagem, que ele tem muita Fernanda, mas ele não é a Fernanda, é outra coisa, ele tem uma característica diferente, ele tem umas inseguranças diferentes, umas outras seguranças que eu não tenho, enfim. E daí eu falei, bom, isso é a Pussy Jane. E daí nasce a Pussy Jane, ela nasceu como livro, um livro de contos e crônicas, contos de F, esse F de fada ou outros Fs possíveis, de Fernanda, e é um livro de 2011, editado independentemente também, e é um livro que está disponível na plataforma, quem tiver afim, quiser, é só ir lá, eu deixei a versão PDF disponível. Depois do livro eu comecei a sentir que ela precisava de corporificação, porque eu tenho essa relação com o texto, eu preciso corporificar, né? Até pela minha formação como atriz, pela minha experiência com a dança, com o movimento em si, então eu precisava corporificar. E daí a ideia super viável é a internet, web. A plataforma da Pussy Jane ela traz um pouco das crônicas, que são visões um pouco mais aprofundadas e a narração é mais onisciente, tem um mergulho maior no personagem, que é um pouco a característica do livro, Contos de F, e tem essa parte mais pílula, né, que tem a ver com a web. E a Pussy Jane, ela nasce em termos audiovisuais para a web, não vejo a Pussy Jane em outro formato. E uma outra coisa muito interessante é essa experiência autoral e interpretativa, né, como uma coisa eles vão se intercambiando. Então às vezes eu escrevi um texto e de repente eu vou gravar, quando eu gravei esse texto em mim já mudou, então eu tenho um caco, né, daí a Fernanda, a atriz, joga um caco, mas não é só a atriz, é a autora também. Então é muito interessante essa relação entre interpretação e autoria. E agora também a Pussy está numa fase de transculturalização, assim como a Fernanda, né? E acho que isso seria inevitável com o passar do tempo, o que aconteceu comigo, o que tem acontecido. Estou retomando cada vez mais um tanto de raiz, né? Eu sou de uma família italiana dos dois lados, então toda a minha cultura, minhas referências, eu tenho isso muito na memória, né? Muito, na memória não, muito presente, né? E de uns tempos eu comecei a sentir muita falta disso, talvez por falta dos avós, né? Então eu comecei a querer recuperar isso através da língua, de viagens para a Itália, de contato constante com a convivência com a cultura. Então a personagem também foi se transculturalizando, né? Porque ela é uma mamona, ela é uma personagem dependente da mãe, né? Assim como eu, lógico, e toda italianada. Ela tem umas bipolaridades de opinião, então ela tem esse discurso explosivo e apaixonado, então ela tem, é lógico, né, a raiz do personagem do autor são a mesma, então agora ela está num processo interessante de transculturalização, e isso como para mim acontece
a partir do texto, né? Eu tenho essa ligação muito forte com o texto. Inevitavelmente o texto também começa a se transculturalizar, né? Ou seja, ele começa a nascer italiano. Alguns textos eles já nascem em italiano, porque eles discutem temáticas que são próprias ou de atualidades lá, ou que dizem respeito a alguma questão cultural lá, né? Principalmente os trocadilhos. Alguns outros textos eu estou tentando traduzir. E não é uma tradução branca, né? Não é uma tradução, é uma tradução que envolve todo um aspecto cultural. Então provavelmente a Passigiani entre nessa... tá buscando a cittadinanza. Ela entre nessa transculturalização aí cada vez mais. Eu sempre prezo muito pela autoria. E dentro disso, lógico, inevitavelmente eu estou dentro da esfera da produção independente, né? De autofinanciamento, na verdade. Eu não faço porque eu estou esperando algum tipo de lucro, eu faço por necessidade. Não só a Passigiani, como qualquer outro trabalho, um livro, um texto. Eu creio que a questão da escrita, da corporificação, das ideias e das reflexões através da linguagem são de fato missão, pelo menos a minha. A minha enquanto ser humano, enquanto pessoa que olha para a própria realidade, para as outras realidades e tenta de alguma forma que essa ligação seja mais compassiva. Eu acho que esse é o trabalho do autor e é o trabalho do ator também. Dar voz, seja através da escrita, seja através do corpo, né? Então é por isso que eu prezo. Então, Passigiani, acompanhe essa visão mais light da Fernanda, é um espírito de porco também, assim como eu. Tem outros projetos, um outro projeto é o projeto Corpo Texto, que daí lá eu falo um pouco mais denso. A melancolia, a ironia levada por um outro lado, né? Um lado muito mais intimista da Fernanda, que não deixa de ser irônico, né? E ali também eu trago algumas outras coisas de experiências voltadas para a questão do corpo, da dança, que na verdade eu coloco tudo num balaio só, né? Por isso corpo-texto. Então o corpo, o texto e o corpo, essas que são as minhas grandes vicissitudes. O corpo, o texto, o corpo, brincar com as palavras, com os movimentos, né? Para mim, palavra e movimento estão dentro de uma mesma esfera, que é o movimento das ideias, das reflexões, das ideologias. E lógico que isso tem um escopo talvez um pouco até anárquico, né? Da liberdade de expressão. E um outro motivo por eu estar falando aqui e produzir também é para incentivar outras pessoas que prezem também e que dependam da voz autoral a fazerem seus próprios projetos, seus próprios trabalhos. A satisfação que se tem quando se escreve, quando se põe a própria voz para fora, e não só a própria voz, mas quando se representa outras vozes através da própria voz, seja na escrita, seja na fala, seja na dança, seja no movimento, não tem preço. Então eu espero que outras pessoas também que tenham a mesma necessidade de expressão se encorajem, ponham a voz, ponham a escrita, ponham a fala, que é a nossa maior arma de verdade, a alma. Enfim, são as minhas visões de mundo, contaminadas de outras, representando outras, interpretando outras, tudo muito misturado, com muito amor, porque eu amo fazer isso, eu amo, é a minha vida. E Deus me livre de ter razão de alguma coisa. Eu só quero fazer trocadilho com o mundo. Só isso.